E as patologias aqui urinárias, né, das vias urinárias. Entre as patologias das vias urinárias, nós temos que lembrar, e não menos importante, a próstata, né? A próstata é muito importante em nosso meio, né, para garantir que você deve entender o terreno, né? Primeiro você vai entender qual a diferença entre a hiperplasia prostática benigna, que não vamos começar com ela agora, mas só para entender e diferenciar exatamente o que o paciente está apresentando. Agora o nosso foco é falar sobre o câncer de próstata, né? Mas lembrando que a hiperplasia prostática benigna, ela é uma alteração, né, na parte central da próstata, tá? Aqui bem proximal à uretra. Tá vendo a uretra aqui de verdinho? E a primeira parte nós temos que A, B, C, D, né? A, B, C, D. Então lembra? A, B, C, D. E aí você vai dividir a próstata nessas quatro partes, lembrando que a uretra é mais próxima da zona de transição, onde ocorre a hiperplasia prostática benigna, que é uma proliferação fibroestromal. Não tem nada a ver com câncer. Isso aqui é por excesso, aumento de exposição à idade e alterações aí de outras questões. Da testosterona, mas não tem a ver com câncer de próstata, tá? O resultado, ela esmaga, sendo de região central aqui, ela vai hiperplasiando, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e vai apertando a uretra, né? E vai causar sintomas obstrutivos, né? Então ela vai crescendo aqui, região de transição, né? Ela obstrui a uretra rapidamente e sintomas obstrutivos iniciais, né? Outra questão também, ela não tem a ver com, não é precursora e não vira câncer de próstata, tá? A câncer de próstata tem outras questões que não, nós vamos falar muito rapidinho porque a nossa aula aqui é para falar mais breve sobre diagnóstico e tratamento. Ela não tem nada a ver com câncer de próstata, tá? São doenças diferentes, de zonas diferentes da mesma guerra, né? Aqui o câncer de próstata, por exemplo, 75% do câncer de próstata é de tecido glandular, são ácidos, né? E eles ficam aqui em volta, na região periférica, é o mais afetado. E você vai ver um crescimento aí para fora. A maioria assintomático em relação à urina, ao fluxo de urina da uretra. Ele não vai, só vai pressionar a uretra em casos avançados, tá? Casos avançados, ela pode comprimir a uretra e dar sintomas obstrutivos. Caso contrário, ela vai continuando crescendo aqui essa neoplasia maligna, que é o câncer de próstata, né? Em sua maioria, 90% dos cânceres de próstata, por ser de glândulas, lembra lá no cantinho da saudade que glândula é adeno, então é um adenocarcinoma, porque a glândula vem em sistema epitelial, então carcinoma é do epitélio também, crescimento errado do epitélio e crescimento maligno das glândulas. Então, adenocarcinoma é 90% dos casos, né? Cresce para fora e a maioria não comprime a uretra. A questão também desse câncer de próstata, nós temos. Pessoal, então aqui nós temos alguns fatores de riscos, por exemplo, primeiro lugar é a idade, né? Maior de 65 anos, os nossos veículos, os nossos velhinhos, né? Os veículos, né? Os velhinhos aí. Os velhinhos vão ser a primeira opção para o câncer de próstata, né? Também tem a idade negra, que a etnia negra, a etnia negra que é a maior incidência e menos em asiáticos, tá?
Outra questão também é histórico familiar, né? Um histórico familiar aí de parentescos, né? Também tem uma história também aí de infecções prévias, né? Infecções prévias aí. Tem uma história também relacionada com câncer de próstata, tá? Principalmente na parte da próstata, a prostatite, tá? Lembrando a prostatite. Então, lembrando da história do paciente, aquele paciente que já teve prostatite algumas vezes, já teve algumas infecções aí. E também aquele paciente que tem um estilo de vida e alimentação junto com a obesidade, né? Meio atrapalhada, né? Então, por exemplo, além da obesidade, o paciente come muita carne vermelha, muito churrasco todo dia, toda semana, muito colesterol, obesidade, né? Ele também é propício a ter câncer de próstata. Então, tem a ver com câncer de próstata aí, tá? Então, idade, etnia negra, história de prostatite, história de família, obesidade, carne vermelha e gordurosa, né? Colesterol. O Ministério da Saúde não recomenda o quê? O rastreio, tá? Nem o Ministério, nem o OMS. Por quê? Porque você não precisa expor o seu paciente a, a danos assim que não necessário, né? Se ele não tem nenhum fator de risco, nada, não é preocupante, você não vai ter aí uma preocupação de rastrear esse paciente, submetê-lo a exames desnecessários, né? Então, o Ministério da Saúde não recomenda o rastreio aí por meio de exames todo mês e tal para todo mundo, certo? A Sociedade Brasileira, ela chama isso de decisão compartilhada em Sociedade Brasileira de Urologia, chama isso de decisão compartilhada entre o paciente e o médico para o rastreio, tá? O fogo cruzado, a biópsia obrigatória. Quando nós vamos fazer a investigação? Então, o rastreio, os exames, eles não são obrigatórios para as populações assintomáticas. Nós temos a campanha aí, acima dos 40 anos, se for lá no urologista, né, para fazer o toque retal, é importante para todo mundo, mas não é obrigatório o rastreio em relação aí às medidas aí de exames, né, para pacientes assintomáticos, apenas em algumas populações que têm suspeita, né. Então, na parte da triagem e avaliação, aí você vai fazer uma investigação inicial para detectar pacientes com suspeita quando? Quando você vai ver quais são os sintomas aí que aparecem quando o paciente ele costuma ter essas alterações? Bom, primeiro pela idade, pela todo esse histórico aí, todos esses fatores de risco, você vai lá e começa a ver que o mundo real dele está batendo com os sintomas, né? A idade, obesidade, carne vermelha, estilo de vida, etnia negra, essas coisas você vai fazer aí ver que ele está, se ele tiver alguns sintomas assim suspeitos, por exemplo, então nós temos sintomas localizados, né, aqueles sintomas locais, por exemplo, disúria, né, a disúria é um deles, a hematúria, tá, a hematúria, você também tem outra também, a retenção urinária por obstrução da uretra, tá? Aqui já em casos avançados. Tem também a incontinência urinária também, retenção e incontinência pode ter também, incontinência, tá? E também tem a hematospermia, tá? Isso aqui é muito importante, hematospermia. A hematospermia é muito importante, porque a hematospermia é o sangue no esperma, né? A pessoa ejacula e sai sangue também
É muito importante a pessoa relatar isso caso ela tiver, né? E também temos as doenças mais antigas, por exemplo, mais avançadas, mais crônicas, que é a metástase, tá? Então, a metástase você vai ter o quê? Você vai ter metástase por tropismo ósseo, né? O paciente, ele sempre vai ter um tropismo ali para osso da coluna vertebral, tá? Então, devido a um plexo ali, tem um plexo chamado plexo de Batson, né? Aí você, deixa eu ver se eu não pus aqui embaixo. Não, não pus nada aqui também. Ai, ai. Tá. Então não tem, não tá. Então tem um plexo chamado Batson, né? E esse plexo ele vai fazer o quê? Como ele está ali perto, vai passar para um plexo venoso, né? Prostático, chamado plexo de Batson. Ele vai para a coluna vertebral. A pessoa tem o quê? Ela tem por exemplo, uma parálise, né? Uma parestesia, né? A pessoa sente ali aquela perda de sensibilidade e também paresia de membros e formigamento, né? Paresia de membros e formigamento dos membros. Isso pode ser sintomas além da perda de peso e tal, mas os ossos, a coluna vertebral, os discos ali vertebrais, né, também podem ser afetados. Então, essas condições aqui de disúria, de perda de peso, por exemplo, a pessoa perdeu peso muito rápido, não sabe de onde, disúria, incontinência, é, hematospermia, você vai fazer o quê? Vai investigar esse paciente, tá? Se esse paciente, no sintoma dele, ele está sintomático, esses sintomas aí, tá? Ou mesmo o paciente não é sintomático, mas ele quer fazer um rastreio, ele quer, meu pai teve e tal, meu avô, então eu vou fazer, ou qualquer coisa, ele vai de rastreio. Se você tiver um critério positivo, que se lasque o resto, um já basta, tá? Então você vê o toque retal alterado, tá? Então, o toque retal alterado, você vai ver nódulos, enduramento, ou assimetria, né? Quando você vê o câncer, quando você toca na ponta do teu nariz, aquele parte mais elastiquinha, essa é uma próstata normal. Quando você aperta assim o seu queixo, fica gordinho ali, mole, é a mesma coisa que apertar e a próstata tá. É a mesma coisa, e você aperta a mesma coisa na próstata e a pessoa sente dor, isso é um abscesso, certo? E o câncer, na maioria das vezes, estará muito duro, tá? A próstata estará dura, estará assimétrica, estará nodular, né? Então, esse enduramento é real, tá? Mesmo que o PSA estiver normal, tá? Porque PSA se faz ali. Então, o PSA total maior ou igual a 4 Ng por ml, mesmo com um toque for liso, normal, sem alterações. Se o PSA estiver 4 Ng por ml, pode continuar pesquisando, tá? Pode continuar pesquisando, fazer essa pesquisa e vai fazer biópsia, tá? Então, qualquer um desses aqui, você vai fazer biópsia. Toque retal alterado, PSA maior ou igual a 4 ml, densidade do PSA, que é o Ng/ml por centímetros cúbicos da próstata, você vai fazer, ele faz um cálculo e sai maior de 0,15, vai fazer biópsia também, tá? Vai fazer biópsia.
Outra questão também é a relação PSA livre e PSA total, tá? Se for menor a 10 ou a 15, de 10 a 15, você também pode levar para biópsia. E velocidade PSA no ano, né, for maior de 0,75 ng por ml ao ano, pode biopsiar, porque isso pode ser câncer. Por quê? Porque mas o câncer produz o PSA? Não, o câncer, quem produz o PSA é a próstata. Só que o câncer, ele destrói a arquitetura ali da próstata e joga o PSA para corrente sanguínea. Tá? Então, esse é o sentido de você pesquisar o PSA e fazer biópsia. Tá? Qualquer um desses aqui você vai fazer biópsia, ok? Lembre-se disso aqui. Então, e aí aqui nós temos o tratamento. Para facilitar a tua vida, o que você tem aqui? Olha só, nós temos você vai, se na biópsia deu adenocarcinoma, aí lá o anatopatologista vai trazer para você os resultados e dentro da escala de Gleason também, tá? Que hoje em dia é de 6 a 10, tá? Quanto menor, indolente, menos indolente. Quanto maior, né? Você vai ter, quanto menos indolente. Quanto maior, mais agressivo, indiferenciado. Então, o que acontece? Você tem aqui aquela conduta nos pacientes de baixo risco, tá? Quais são os pacientes de baixo risco? São aqueles pacientes, por exemplo, com tumores T1, que é aquele não identificável toque retal, tá? Ou o T2A, né, até o T2A. O T2A é aquele que é identificável toque retal, mas restrito a metade da próstata, tá? A uma metade da próstata. Então, tipo, ele é restrito a metade da próstata, não chega a tomar a próstata inteira, tá? Esse T1 até T2A, mais, por exemplo, um Gleason menor ou igual a 6, ou mais um PSA menor de 10, você está dentro do baixo risco, tá? Então, PSA menor de 10, um Gleason menor ou igual a 6, e o câncer, ele é um T1 e T2A, você pode tratar com uma vigilância ativa, né? A conduta preferencial aí. Como que é essa conduta preferencial? Especialmente em idosos, tá? Em idosos ali com tumores indolentes de crescimento lento, porque esse tumor, ele é de crescimento lento, tá? Então, você não vai ali, o objetivo é você vai evitar ali tratamentos agressivos, né? Sequelas permanentes, você vai trazer ali disfunção erétil para o seu paciente? Não. Então, não vai levar ele para disfunção erétil, né? Então, você não precisa levar ele, ele vai morrer de qualquer outra coisa menos de câncer, tá? Então, por quê? Porque até esse câncer tomar tudo vai demorar, certo? Ele ainda já é idoso. Demorou para aparecer, ainda vai demorar para... Ele já não tem uma expectativa, não sei. Vai dar... Não precisa fazer, tá? Outra questão também é quando... Ou você pode também fazer a radioterapia, tá? Ou a questão da prostatectomia radical, tá? Também são opções curativas aí desse grupo. Então, expectante, paciente câncer indolente, aquele paciente idoso, você não precisa fazer nada, né? Só acompanha mesmo e vai tranquilo.
Quanto à questão aí da localização, o risco da doença localizada, né? Esse aqui é o baixo risco. A doença localizada já é para tumores que ainda estão restritos à próstata, tá? Médio e alto risco, mas os tumores estão restritos à próstata, é localizado. Então, o T, o Gleason e o PSA superiores ao 1, tá? Ao 1 não, ao de baixo risco. Então, o maior de T2A, Gleason maior de 6, certo? E PSA igual ou maior, perdão, maior que 10, ou igual ou maior que 10, você já pode fazer outros tipos de tratamento, né? Com criança, opa, desculpa, a radioterapia, né, combinada com quem? Com a hormonioterapia, é uma das opções. Ou pode fazer a prostatectomia radical, né, mais linfadenectomia, né, se não invadir a pelvis, né? Até que não invada a pelvis, você pode fazer para tumores não invadindo a pelve, né? Ou tumores aderidos à estrutura pélvica. Se não tiver aderido, você pode fazer a prostatectomia radical mais a linfadenectomia, né? Agora, se aderiu, se invadiu, não dá para fazer. E outra coisa, por quê? Porque essas opções é para quem ainda está localizado, né? Então não pode ficar aderindo às outras coisas, né? Nem invadindo as outras estruturas. Então, enquanto não invadiu, você pode fazer essas opções. E o paciente que está metastásico, né? Que é o N1. Paciente ali, uma doença atingiu os linfonodos, o tratamento deixa de ser focado na próstata, né? Então, um padrão de escolha ali é a radioterapia combinada com hormonioterapia, né? Cirurgia só, como exceção para jovens de altíssima performance, né? Pessoas que vão viver mais ainda, né? Então, você pode fazer o regime de execução aí, você pode fazer no jovem, né? Que é a cirurgia aí. Prostatectomia radical linfadenectomia associado a hormonioterapia. Pode ser considerado pacientes jovens em estado excelente, estado estável excelente. Então, você pode fazer aqui, ó, nos jovens, a cirurgia, que é prostatectomia radical, mais linfadenectomia e continuar com um tempo de associado à hormonioterapia por um tempo, tá? E a questão da metástase óssea. Nos casos em que o câncer já espalhou para outros órgãos, né? Você pode ver que aqui você tem o N1. Esse aqui, ó, paciente jovem, você vai fazer a radioterapia mais a hormonioterapia, ou em jovem você vai fazer a prostatectomia mais linfadenectomia e continuar com hormonioterapia em N1, só espalhou para o nódulo, para o linfonodo, certo? Caso passe para outros órgãos, né? Atingiu outros órgãos, como o osso, que tem um grande tropismo, há mais intervenção não há mais intervenção curativa, tá? Então você vai fazer o quê? O tropismo assim, ó. Sabia que tinha aqui. Aqui, ó, plexo venoso de bate, né? E destrói a coluna vertebral. Aqui é 100% paliativo. Você vai fazer uma castração hormonal, né? Vai fazer hormonioterapia para cortar testosterona, tá? Então você vai suprimir a testosterona aí por um bom tempo. Como o tumor cresce de forma muito lenta, né?
em ambientes assim sem testosterona, essa medida freia a progressão da doença. Então, o paliativo é o quê? Na metástase 1. Paliativo, tá? E ele vai parar a progressão do tumor, tá? Estava expandindo, você para a progressão, né? Com hormonioterapia, tá? Hormonioterapia, castração, tá? E aí, isso ele para de progredir. E quando fazer a quimioterapia citotóxica? Quando você vai fazer isso para matar as células cancerígenas? Indicada quando o tumor sofre mutação e volta a crescer mesmo sem testosterona, tá? Mesmo sem testosterona, você vai, ele volta a crescer, você vai fazer a quimioterapia citotóxica, vai matar as células cancerígenas, ok? Quanto à hiperplasia prostática benigna, vamos para outro vídeo. Tchau, obrigado.